Com vocês, mais um Arcano News, o quadro de notícias, resenha e comentário de notícias do canal Arcano Lilo, o seu canal socioeducativo e de entretenimento aqui com o professor Maurílio. Neste episódio de hoje do Arcano News, nós vamos tratar um pouco sobre o tema Paraisópolis e a necropolítica. Vamos explicar um pouco aqui de que se trata. Mas antes, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao canal Arcano Lilo. Peço a gentileza, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, compartilhe essas ideias, divulgue esses vídeos, ajude-nos a crescer fazendo essas ideias e essas conversas, esses debates chegarem ao maior número de pessoas possível. Então, essa questão, esse problema, esse massacre que houve, esse massacre de jovens que aconteceu em Paraisópolis, em São Paulo, nessa comunidade, nessa favela de Paraisópolis, em São Paulo, nos deixou bastante estarrecidos aqui no canal. Confesso sinceramente que não consegui dar conta de cumprir a pauta do canal nesses dias, porque fiquei pensativo e pesaroso a respeito dessa chacina, do sofrimento dessas famílias, da morte indevida, de um assassinato mesmo pelo poder repressor do Estado, que é a polícia, desses adolescentes, desses jovens. E ainda mais estarrecido fiquei com a reação das pessoas, de algumas pessoas apoiando a violência como mecanismo de ação do poder público. Então, alguns internautas equivocados aqui no seu comportamento só podem ser internautas que são neonazistas, fascistas, que apoiam a violência de Estado. É uma violência institucionalizada que vai contra o povo pobre, contra o povo humilde, contra a população trabalhadora e contra a população negra do Brasil. Então eu fiquei todos esses dias, hoje já é sexta-feira, praticamente uma semana depois do acontecimento que ocorreu na madrugada de sábado para domingo da semana passada, dessa semana, melhor dizendo. Então eu fiquei bastante chocado. Mesmo a pauta tradicional aqui do canal, com o professor Maurílio Responde, os quadros pinceladas e também o próprio Arcano News, ficou tudo suspenso por aqui. Eu estava acompanhando alguns vídeos na internet, criando forças e também colhendo argumentos para falar com vocês deste assunto. Então, a minha primeira reação foi de estarrecimento, e saindo agora desse estado catatônico, eu venho aqui através desse vídeo, primeiramente, lamentar uma morte brutal de jovens que se divertiam, São 9 jovens mortos na favela de Paraisópolis, no tumulto que foi causado por uma ação da PM num baile funk. E são jovens entre 14 e 23 anos. Nunca é demais, nós repetirmos o nome deles aqui, desses adolescentes. E eu coletei o nome deles numa reportagem da Veja.com. Eu vou repetir para vocês. Gustavo Cruz Xavier, de 14 anos, foi morto pela ação da polícia. Denis Guilherme dos Santos Franco, 16 anos, e Marcos Paulo Oliveira dos Santos, 16 anos. Depois, o Denis Henrique Querino da Silva, 16 anos, a Luara Vitória de Oliveira, de 18 anos, e o Gabriel Rogério de Moraes, de 20 anos. O Eduardo da Silva, de 21 anos, Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos, e Matheus dos Santos Costas, 23 anos. A nossa solidariedade aqui, a solidarização do canal com a família desses jovens que estavam numa balada de lazer numa comunidade Paraisópolis, em São Paulo, e esta ação truculenta do Estado, representada ali pela Polícia Militar, levou a óbito, ceifou a vida antecipadamente dessas adolescentes.
Então pessoas, repito, pessoas que apoiam, que defendem esse tipo de ação desumana por parte da polícia, são também pessoas que estão se desumanizando. Então eu falo para você, meu caro, se você apoia, se você acha que está bom esse tipo de ação, você precisa se rehumanizar, tá? Você precisa saber que todas as pessoas, enquanto houver esse tipo de ação, que ela é uma ação direcionada às comunidades, porque em festa rave, em festa de rico, em festa de playboy, a polícia não entra dessa forma, matando pessoas, mas ela é direcionada aos pobres, mas ela pode atingir sim a toda a população. Então as pessoas de bem, o cidadão, a sociedade em geral, ela tem que se indignar, ela tem que se posicionar contra esse tipo de ação, pois as pessoas armadas, os policiais, que são os ditos servir e proteger a comunidade, servir e proteger as pessoas, não estão servindo dessa forma, exterminando o pobre, exterminando o negro. Tá? As imagens do Bom Dia Brasil de segunda-feira mostrou de forma clara adolescentes sendo pisoteados por policiais, massacrados enquanto gritavam, eram massacrados por coturnos e golpes de cacetetes. Várias imagens, não só do Bom Dia Brasil, mas você encontra aí uma multiplicidade de imagens que revelam a violência, a truculência da polícia nessas ações e em outras ações, inclusive vários vídeos vindo de setembro, de outubro, mostrando como a polícia tem agido naquela região e em outras localidades. A palavra das autoridades políticas acabam autorizando essa ação desproporcional da polícia, né? Palavras de truculência partindo da boca do presidente da República e dos governadores do estado do Rio de Janeiro e do governador do estado de São Paulo, essas palavras autorizam a violência por parte da polícia. Houve uma tentativa do ministro da Justiça, Sérgio Moro, de implantar através do pacote de ações anticrime, implantar uma autorização prévia para a polícia matar com excludente de licitude, esse é o termo. A Câmara rechaçou essa proposta, tirou do pacote de medidas essa proposta de excludente de licitude, que autorizaria peremptoriamente a polícia a executar pessoas sem ser julgadas, sem sofrer nenhuma punição. Mesmo assim, ainda temos vários autos de resistência que são lavrados de uma forma fraudulenta, que permitem muitas vezes a polícia continuar agindo de uma forma truculenta. A minha pergunta ao internauta, ao amigo aqui do canal Arcano Lilo, é se você sabe o que é necropolítica. Então existem estudiosos, pesquisadores, sociólogos que tratam do termo, do assunto, do que é necropolítica. Eu estou aqui com a reportagem do site ponte.org, depois eu vou colocar no link da descrição, vou colocar o link na descrição deste vídeo. E a reportagem é o que é necropolítica e como se aplica à segurança pública no Brasil. É uma reportagem de 25 de setembro de 2019, na verdade é uma entrevista feita por Mariana Ferrari. Eu vou ler alguns trechos aqui dessa entrevista que a repórter, a jornalista Mariana Ferrari fez com a Rosane Borges. Rosane Borges, pesquisadora, explica como o conceito de necropolítica se relaciona com o racismo, a ideia da eliminação de um inimigo e as favelas. Necropolítica é um conceito desenvolvido pelo filósofo negro, historiador, teórico político e professor universitário camaronense Attili Mbembe, que em 2003 escreveu um ensaio questionando os limites da soberania quando o Estado escolhe quem deve viver e quem deve morrer. Então a própria política excludente, a política econômica do capitalismo, ela é excludente, criando sub-humanos. Então o Estado escolhe muitas vezes quem vai viver, quem vai morrer através dessa necropolítica. É uma política de matança, de genocídio de população pobre e no Brasil pobre e negro. O ensaio virou livro e chegou ao Brasil em 2018, publicado pela editora N1.
Para um baby, que é o teórico, né, camaronense, quando se nega a humanidade de outro, qualquer violência torna-se possível de agressões e até morte. Veja bem, eu nego a humanidade de um ser humano, então qualquer violência, até mesmo uma violência contra essa pessoa que está negando a humanidade ao outro, reconhecendo, ao invés de reconhecer o outro como igual, vê no outro apenas um subgrupo humano, no caso descategorizando as populações pobres, os negros, os trabalhadores em geral, descategorizando essas classes como sendo sub-humanas, elas podem ser exterminadas a qualquer momento, mas as outras também que não se incluírem nesta categoria poderão ser exterminadas, já que vem sendo aprovada uma política de violência e extermínio. Aqui o termo vem sendo usado, voltando à reportagem e entrevista da Mariana Ferrari, continua dizendo assim: aqui o termo vem sendo usado para falar de políticas de segurança pública, como o caso de Ágata, a garota que morreu, que de acordo com testemunhos e familiares, morreu depois de ser atingida por um disparo de fuzil da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Estado comandado por Witzel, que no discurso e na prática tem adotado uma conduta de combate à violência na área de segurança. A gente vê hoje um Estado que adota a política de morte, o uso ilegítimo da força, o extermínio, a política de inimizade, que faz a divisão entre amigo e inimigo. É o que a gente vê, por exemplo, nas favelas, nas periferias das grandes cidades brasileiras, nos rincões do país. Nossa polícia substitui o capitão do mato, analisa Rosane Borges, jornalista, professora e pesquisadora do Colabor, que é o Centro Multidisciplinar de Pesquisa em Criações Colaborativas e Linguagens Digitais, e da ECA, o ECA USP, a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Em entrevista à Ponte, ela discute necropolítica, segurança pública brasileira, defender que os lugares subalternizados com licença para matar têm endereço e densidade negra. A polícia não toca o terror, como a gente costuma dizer, em espaços considerados de elite, afirma a professora Rosana em entrevista à Mariana Ferrari, aqui nessa reportagem da Ponte. A Rosane Borges, então, ela vai falar sobre a necropolítica nessa entrevista, vai discutir mais um pouco sobre como está sendo implantado e como a polícia vem tratando as comunidades das periferias no sentido de extermínio. Aqui no canal Arcano Lila a gente tem essa preocupação com a questão dos direitos humanos. Vocês viram uma série de vídeos que eu fiz aqui sobre direitos humanos e eu vou procurar continuar falando sobre isso. Eu não poderia me furtar o dever de me pronunciar sobre este caso gravíssimo aqui em Paraisópolis. No outro dia, no dia 4 agora, houve um protesto em frente ao Palácio do Governador em São Paulo. Esse protesto ele foi repercutido pelo canal TV Afiada, e lá no canal as pessoas dando depoimentos, parentes também falaram na BBC. Eu vou deixar todas essas reportagens aí como link na descrição desse vídeo. Gostaria que vocês assistissem, da BBC, do canal GGN, do próprio Bob Fernandes e esse último da TV Afiada. Depois primeiro o governador de São Paulo disse que era isso mesmo, que a política de segurança não ia voltar atrás e continuaria assim. Agora ontem ele já admitiu, né, que a polícia militar precisa rever os seus métodos, que existe em muitos casos o uso da força de uma forma
não calculada, de uma forma desmedida. Obviamente o governador está voltando atrás nessa questão aí, porque como apontou o GGN, como apontou o próprio TV Afiado e outros vídeos, né? Quem é responsável pelas polícias militares é o governador do estado. Então, como chefe da polícia, em última análise ele é o chefe da polícia militar, também da polícia civil, se ele não moderar as ações, ele pode ser responsabilizado futuramente, inclusive como crime de extermínio e crime contra a humanidade, que é o crime de genocídio, conforme o presidente da República já foi denunciado lá em Haia, no Tribunal Internacional Criminal, no Tribunal Criminal Internacional, sobre essa política de violência e de extermínio. Então os governadores também poderão chegar a este nível, né? O GGN já mostrou vários vídeos aí sobre o Rio de Janeiro, a polícia do Brasil é a que mais mata. Então o governador voltou um pouco atrás e disse que tem que se rever esse método. Afinal, repetindo, os governadores são os chefes das polícias militares, eles podem ser responsabilizados sim pelas suas ações, é uma responsabilidade administrativa e é uma responsabilidade legal, de acordo com a legislação estadual e de acordo com a Constituição Federal. Então, é óbvio que foi um passo, também é uma medida discursiva política que o governador de São Paulo tomou, né? Falando um pouquinho mais sobre necropolítica, de acordo com essa pesquisadora de São Paulo, a Rosane, que foi entrevistada pela jornalista Mariana. A necropolítica é a política da morte adaptada pelo Estado. Ela não é um episódio, não é um fenômeno que foge a uma regra. Ela é a regra. E a Tilly Mbembe, que é africana, a Tilly Mbembe elabora esse conceito à luz do estado de exceção, do estado de terror, do terrorismo. Uma das inspirações dele é Michel Foucault, com a biopolítica. Ele vai trabalhar com o conceito inicial, não contrapondo exatamente, mas dizendo: a materialização dessa política se dá pela expressão da morte, por isso chama necropolítica, é uma política de morte, especialmente das populações das camadas inferiores, a população de classe de renda inferior. O Estado não é para matar ninguém, ele é para cuidar, segundo essa especialista. Que a própria política não é lugar da razão, é o lugar da desrazão. E isso vai ter um desdobramento nas sociedades contemporâneas. A gente vê hoje um Estado que adota a política da morte, o uso ilegítimo da força, o extermínio da política de inimizade, o extermínio e adota também a política de inimizade, que se divide entre amigo e inimigo. É o que a gente vê, por exemplo, nas favelas das comunidades do Rio de Janeiro, também em São Paulo, abrindo parênteses meu aqui, em outros lugares do Brasil, nas periferias das grandes cidades brasileiras. Não há nenhum tipo de serviço de inteligência, de combate à criminalidade. O que se tem é a perseguição daquele considerado como inimigo. Então veja só, acho que ela esclarece já nessa abertura, né, o que é necropolítica, esse termo cunhado pelo historiador negro africano Atili Mbembe, o camaronense, professor, né? Ele criou esse termo em 2003, explica como nós estamos vivendo hoje essa política de extermínio. Então eu vou pedir a você, mais uma vez, cidadão brasileiro, você que assistir a este vídeo, você meu amigo aí do canal Arcano Lilo, você meu amigo aí do Caxambu Expresso, essa página de notícias aí que nós soltamos esses vídeos também, Caxambu, reflita, pense, essa política ela não é boa para a população, ela é uma política de extermínio, nós precisamos cobrar atitudes dos nossos governadores, dos nossos governantes, do nosso presidente da República. Não defenda esse tipo de violência, pois em última análise esse tipo de violência se voltará contra todos os cidadãos, inclusive você que está apoiando esse tipo de violência.
Então eu expliquei aí o que é necropolítica, vou deixar o link desta reportagem, dessa entrevista e dos vídeos do Bob Fernandes, de TV Fiada, do Paulo Henrique Amorim que eu citei, vou deixar para vocês. E uma última palavra sobre criminalização do funk e do rock, porque muitas pessoas, algum deputado no estado de São Paulo também pediu um projeto de lei para criminalizar o rock e o funk. Isso é cooptar a liberdade de expressão das pessoas, cooptar o direito de ir e vir, é inconstitucional. A liberdade de expressão e o direito de ir e vir são direitos constitucionais, né, dos brasileiros. E eu digo a você que hoje que não gosta, você que não gosta de rock, você que não gosta de funk, você que apoia medidas extremistas, proibitivas como esta, fique de olho. Pois se você gosta aí de música gospel, você gosta de música sertaneja, se você gosta de outros estilos musicais e acha que não vai te afetar um projeto de lei proibitivo como criminalização de funk, criminalização de rock, isso vai te afetar no futuro. Esses projetos proibitivos e essa violência que é pregada como política pública, como política de funcionamento do sistema público e do sistema de segurança pública, tudo isso se volta contra toda a população. Não é apenas contra um grupo que ora se encontra segregado e escolhido para ser vitimizado, para ser perseguido como pobre e negro, não. Ou pessoas da periferia, das comunidades, das favelas, não. Essa política de violência, ela vai se expandindo e vai chegar também aí à porta do rico, à porta das pessoas que hoje são fascistas e estão apoiando esse fascista. Porque eles começam com um grupo e depois vai estendendo essa violência para toda a população, se nós nos calarmos e se nós formos omissos diante da violência e da injustiça. Então esse aqui é o comentário de notícias do canal Arcano Lilo, é o quadro Arcano News, o quadro de comentários, resenha e comentário de notícias aqui do Arcano Lilo. Deixe o seu comentário abaixo desse vídeo, ajude a espalhar essas ideias, lutemos por democracia, lutemos por justiça social para todos e igualdade entre os seres humanos. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal e seja sempre muito bem-vindo aqui ao canal Arcano Lilo. Meu forte abraço, gratidão por ter me dado um pouco de sua audiência e seu precioso tempo e até o próximo vídeo.